Queridos irmãos, que as bênçãos do nosso Mestre Jesus possam encontrar acolhida em nossos corações. Para mim também é sempre uma alegria muito grande estar aqui, dando uma objetivação melhor, boa para o meu tempo, porque quando eu venho aqui, eu estou tendo a oportunidade de conviver com esse ambiente espiritual tão agradável e realmente é uma alegria a gente poder estar aqui nessa reunião de sábado, que tem uma proteção espiritual imensa, ouvindo músicas tão boas que emocionam o nosso coração e faz nos lembrar que nós não somos homens e mulheres, mas que somos espíritos imortais. Então, do livro Roteiro, nós vamos continuar o nosso estudo. A página anterior que nós lemos foi sobre o perispírito, esse corpo espiritual que a gente, há 150 anos atrás, nem imaginava que ele existia, mas que a doutrina espírita também nos apresentou, e através do entendimento desse corpo espiritual, a gente passou a perceber que espírito não é fantasma, não é? Porque antes a gente acreditava em fantasma, agora a gente acredita em espírito. Fantasma não tem personalidade, é só um lençol com 2 buracos nos olhos, não é? E espírito somos nós, com a nossa individualidade, a nossa identidade, porque o corpo espiritual, o perispírito, nos dá essa identidade. Então nós continuamos a ser nós mesmos. Ao passarmos para o mundo espiritual, em nós, no nosso eu interior, nada muda. Tudo continua. Isso é fantástico. Isso muda completamente a realidade espiritual e muda completamente o significado da vida física. Porque a gente deixa de viver a vida por viver e passa a viver a vida para progredir, para evoluir, para conquistar os valores que vão nos dar num futuro o caráter de angelitude e felicidade plena para todos nós. A lição que continua, depois do perispírito, trata ainda disto, e se chama No Aprimoramento, é a lição de número 7 do livro, quem está acompanhando. E o nosso querido Emmanuel começa dizendo o seguinte: no aperfeiçoamento do corpo espiritual, além do primitivismo de certas almas, que jazem longo tempo entorpecidas após a morte física, observamos ainda o quadro das mentes evolvidas intelectualmente, desenvolvidas intelectualmente, mas submersas nas densas vibrações decorrentes de compromissos escuros. Essa frase é uma declaração de como a gente se encontra no mundo espiritual em função do que nós abrigamos, não só no nosso intelecto, mas também no nosso mundo emocional. O que adianta uma pessoa ter um desenvolvimento intelectual grande,
esperto, capaz, e transformar esses recursos em benefício de seu egoísmo. O que acontece com ele no mundo espiritual? Ficam submersos nas densas vibrações decorrentes de compromissos escuros. Então não adianta ser um político bem-sucedido, ser um médico bem-sucedido, ser um engenheiro bem-sucedido, ser um físico, um matemático, um químico bem-sucedido, se a gente não usar desses recursos intelectuais para o nosso melhoramento moral. Às vezes não, a gente faz sempre isso. Faz todo o esforço para estudar, aprender, entrar na universidade, fazer um curso, continuar, faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, quer uma posição de importância intelectual em qualquer área do conhecimento, desde as ciências humanas até as ciências físicas, biológicas, químicas, não é? Na área da tecnologia, não importa. Para depois utilizar isso como geralmente a gente utiliza, em benefício próprio, para tirar vantagens. Vou dizer uma coisa para vocês. Lá em São Carlos, tivemos um médico espírita que foi para lá de uma outra cidade, estudou em outro local, mudou para São Carlos. E como ele era espírita, ele fundou, logo que ele chegou em São Carlos, depois de conhecer um pouco a classe médica, os companheiros, descobriu que existiam vários espíritas entre eles. Então ele fundou a Associação Médico Espírita de São Carlos. Tinha mais de 20 médicos participando. E eles começaram a fazer reunião, estudos, não é? Essa pessoa em particular fazia muitas palestras nas casas espíritas, na feira do livro espírita que nós fazemos em praça pública. Durante 15 dias fez palestra pública. E de repente as coisas foram mudando, ele foi ficando sozinho. Sem entender por quê. E investigando, falando com os companheiros que faziam parte da Associação Médico Espírita, né, e que deixaram de participar. Sabem qual foi a razão? Estavam perdendo clientes, pacientes, porque os pacientes que não eram espíritas, especialmente aqueles que são duros de coração com as religiões dos outros, pararam de usá-los como médico porque eles eram espíritas. E eles, para não perder dinheiro, saíram da Associação Médico Espírita. Simples assim. É real. O que o Emmanuel está dizendo aqui é real. Acontece nos nossos dias. Todos os dias. Porque nós trocamos os valores da alma pelos interesses imediatos da vida terrena. Porque a gente acha que é mais vantagem ter agora, esquecendo do nosso futuro espiritual, que vai redundar em consequência das nossas opções nas situações de submersão, nas densas vibrações decorrentes de compromissos escuros. Não permanecem
no regime da inércia, porque tem desenvolvimento intelectual. Não estão em sono larval como espíritos mais primitivos. Entretanto, agitam-se nos desvarios da loucura. Criam imagens que vivem e se movimentam na intimidade delas próprias por tempo indeterminado, cuja duração varia com a força do impulso de suas paixões. Criam imagens nas suas mentes e ficam alimentando aquelas imagens. Querem ver como isso funciona? Leiam o livro Nosso Lar de André Luiz, descrição de André Luiz no mundo das sombras, enquanto ele não foi resgatado das regiões de sombra. Era médico, professor de universidade no Rio de Janeiro, porque ele não foi um médico só, ele era também professor de medicina. Por investigações, por trabalhos cuidadosos, alguns companheiros nossos descobriram quem foi André Luiz no Rio de Janeiro. Não foi nenhum desses médicos famosos que às vezes a gente acha que ele foi, porque ele hoje é um espírito que nós admiramos no mundo espiritual, e a gente acha que, porque a gente admira ele no mundo espiritual, ele devia ter sido uma pessoa importante na Terra. Não necessariamente. Mas ele desencarna com um câncer intestinal, ficando internado por 40 dias num hospital, lutando contra o câncer, passa para o mundo espiritual e, ao invés de ser recebido por sua mãezinha querida, espírito iluminado, que não pôde recebê-lo porque ele não tinha condições de receber ajuda, foi direto para as regiões de sombra, acusado de suicida. Mas ele não se matou como a gente pensa. Ele desgastou em excessos da ordem de 8 anos de sua vida física, com noites mal dormidas, alimentação inadequada, bebidas sociais e coisas que tais, atividades do sexo descontrolada, que é comum, muito comum, nos nossos dias, entre os nossos amigos, nossos companheiros, nossos familiares. Senão conosco mesmo, cada um que se vigie. Teve que sofrer nas imagens construídas por ele mesmo e de outros que se afinaram com ele, em regiões de sofrimento. E só conseguiu sair dali depois de 8 anos de sofrimento, porque ele cedeu no seu orgulho e humilha-se como ser espiritual, voltando os olhos para dentro dele mesmo e se perguntando: meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? E orou pedindo socorro. E aí a ajuda da mãe dele, que estava 8 anos orando por ele, o alcança através de um espírito bondoso, Clarencio, que o retira das regiões de sofrimento e começa então a sua recuperação no mundo espiritual. É o que ele está dizendo aqui. A gente está só citando um exemplo conhecido, porque o André Luiz descreve o seu estado para que a gente entenda e não se iluda.
carregam consigo os dramas intensos de que se fizeram autoras. Encarnada na Terra, a inteligência vive entre as provocações da esfera carnal e as sugestões silenciosas da mente. Quanto mais intelectualizada a criatura, mais profundamente respira no plano das ideias, influenciando e sendo influenciada. Geralmente, porém, o homem desequilibra os próprios sentimentos, inclinando-se em maior ou menor percentagem para o afastamento das leis com as quais se deve nortear. Às vezes a gente até justifica, afinal de contas eu também sou homem, eu também tenho direito, né? Atravessa os caminhos humanos ganhando pouco e quase sempre perdendo muito dentro de si mesmo, obscurecendo-se nas pesadas sombras dos pensamentos inquietantes que produz para o consumo de suas necessidades mentais. Todo mês a gente olha como é que está a nossa conta no banco, mas a gente não olha como é que está a nossa conta espiritual. A gente esquece que tem conta espiritual. Mas a nossa conta de banco a gente está atento. Vai lá, tira extrato, vê, aplica, desaplica, não é? Faz negócios, ganha dinheiro, junta dinheiro e fala, vou passear, parece um câncer. E o dinheiro vai tudo pelo ralo. Mas aí começam as aflições. Assim é que a desencarnação não lhes modifica o campo íntimo, porque isso é uma balela, uma ilusão criada por nós, que depois que a gente morre, a gente vira santo. A gente morre e continua sendo exatamente o que era no dia anterior à morte. Não há mudança interior. O panorama da nossa vida pode mudar. Você viaja daqui e vai para Nova York, Paris, para onde você quiser. Você é a mesma pessoa lá. Seu sentimento é o mesmo, seu pensamento é o mesmo, seu comportamento é o mesmo. E os brasileiros não têm bom comportamento como turistas, a gente sabe disso. Encasulada no círculo vibratório das criações que lhe dizem respeito, a alma sofre naturais inibições ante a paisagem da vida gloriosa. Não possui ainda órgão de percepção para sintonizar-se com os espetáculos deslumbrantes da imensidade, encarcerada qual se encontra entre as paredes estranhas das concepções obscuras e estreitas em que se agita. O mundo espiritual é exuberante, deslumbrante, para quem tem olhos de ver, para quem tem percepção para isso. Mas as percepções para as coisas lindas do mundo espiritual são filtradas pelos recursos emocionais que dominam o pensamento do indivíduo. Por causa disso, ele se encasula-se em si mesmo e não percebe o meio exterior. A gente é assim aqui. Quantos de nós aproveita a noite para sair lá fora e olhar as estrelas? Quantos?
Quem faz isso? Levanta a mão, por favor. Que lua nós estamos? Não é? Vocês já viram que onde está o poente, ou o nascente, né? Quando nasce o sol, depois que o sol se põe do outro lado, a gente olha para lá, logo vê uma estrela brilhante. É Júpiter, que está ali, mandando de volta a luz do sol que ele recebe, funcionando como um espelho lindo, mandando um pouco da luz do sol à noite para nós, como faz a lua. Mas a gente não tem tempo de olhar isso, porque a gente está mergulhado nos nossos interesses transitórios. Olha a descrição de Emmanuel. Como a lâmpada vive no seio das próprias irradiações, emitindo luz que é também matéria sutil, a alma permanece no seio das criações que lhe são peculiares, prendendo-se à paisagem que prevalece às forças e desejos que lhe são afins, porque o pensamento é também substância rarefeita, matéria dentro de expressões inabordáveis, até agora pelas investigações terrestres. Isso significa o seguinte: nós, como seres espirituais, não somos fumacinha, não somos abstração, nós somos realidade. O nosso corpo espiritual é palpável para o espírito, não é para o corpo físico, mas é para o espírito. O espírito se pega, se sente, se encontra, se vê, se toca e se mostra para os outros espíritos tal qual é. E o nosso corpo espiritual, como a gente viu na lição anterior, ele reproduz o nosso eu interior, diferentemente do corpo físico, que não reproduz o nosso interior. A gente olha para uma pessoa, não sabe se ela está pensando coisa boa ou coisa ruim. Mas para o espírito não há jeito. Ele está pensando coisa ruim, o perispírito dele mostra isso, porque ele reflete, transforma, assume a forma daquilo que o indivíduo está produzindo no seu interior, com os seus pensamentos e os seus sentimentos. É um corpo fiel à realidade interior. Os espíritos muitas vezes dizem isso para a gente nas reuniões. Ah, fulano é tão bonito, mas a visão espiritual que a gente tem dela é horrível. Quer dizer, ela está filtrada, escondida no corpo físico. E a gente é assim mesmo, né? Às vezes, quando a gente não gosta de uma pessoa, mas a gente não quer que ela saiba disso, a gente até dá um tapinha nas costas dela. Vai com Deus. Tomara que você caia no primeiro buraco. Porque esse é o pensamento que está lá dentro. Mas a gente falseia e a pessoa não percebe, porque o corpo não deixa. Mas no mundo espiritual não há disto, porque o corpo espiritual retrata o que pensa, o que sente o ser espiritual. Podendo alimentar-se por tempo indefinível das emanações dos próprios desejos, entidades existem que estacionam durante muitos anos, dentro dos quadros emocionais em que se comprazem, atrasando a marcha evolutiva, até que reencarnam na recapitulação das experiências em que faliram, retomando o serviço de purificação interior para a sublimação de si mesmas.
E é assim. A gente pensa que não é, mas é assim. A gente vive o nosso mundo emocional. Quantas pessoas andam na rua, né, falando sozinhas, elas estão conversando com elas mesmas, com seus pensamentos, com seus dramas, com suas dificuldades internas. Quantas pessoas estão dirigindo no carro e elaborando psiquicamente todas as dificuldades que está passando? Vai para o mundo espiritual, você acha que muda? Não muda não. Se não mudar aqui, não muda lá. A gente é o que a gente é. Desse modo, somos defrontados por dolorosos fenômenos congeniais, porque reencarnamos para resolver esses problemas. Então trazemos problemas dolorosos, congeniais, suicidas. Recomeçam a luta física no círculo de moléstias ingratas. E criminosos reaparecem no berço com deploráveis mutilações e defeitos. Se tua mão, ou teu olho, ou teu pé for motivo de escândalo, arranca-o, joga longe de ti. É preferível entreis na vida sem a mão, sem o olho, sem o pé, do que entrar na vida perfeita e perdê-la toda. Palavras de Jesus, há 2000 anos atrás. Alcoólatras regressam à existência em companhia de pais que se sintonizam com eles. Nasce no meio de alcoólatras igualmente. E grandes delinquentes reencetam a viagem do aprimoramento moral na esfera de provas temíveis, quais sejam as de enfermidades indefiníveis e de aflições dificilmente remediáveis. E às vezes a gente vê uma criancinha com todos esses problemas, a gente fica pensando, ai meu Deus, o que foi que ele fez para merecer tudo isso? Tão pequenininho, tão inocente, tem um monstrinho escondido ali naquele corpo. Porque o corpo físico ainda é o nosso disfarce. A gente não imagina, porque se Deus é inteligência suprema não comete erro, então não há injustiça. A criança que está ali com aquele problema é um desses, reencarnado, trazendo os dramas do passado para consertar agora. E a doença é o recurso, o meio de resolver esse problema. A gente fica com pena, porque parece uma criancinha, né, inocente. Mas não há inocência no corpo. Tem que haver inocência na alma. No extenso e abençoado viveiro de almas que é o mundo, olha isso aqui. No extenso e abençoado viveiro de almas que é o mundo, pouco a pouco, de século a século, e de milênio a milênio, usando variados corpos e diversas posições no campo das formas, nosso espírito constrói lentamente, para o próprio uso, o veículo acrisolado e divino, corpo espiritual, com que um dia ascenderemos à sublime habitação que o Senhor nos reserva em plena imortalidade vitoriosa. Ele termina a lição anterior de maneira parecida, quando ele fala do corpo espiritual. Nossos impulsos, quer ver? Deixa eu ver, deixa eu achar aqui. Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes
nesse corpo se expressam fielmente. Por isso mesmo, durante séculos e séculos, nos demoraremos nas esferas da luta carnal, nas regiões que lhes são fronteiriças, purificando a nossa indumentária e embelezando-a, a fim de preparar, segundo os ensinamentos de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino. Igualzinho, em outras palavras. Não é? Então, nós somos os construtores de nós mesmos. E como é bom a gente saber disso enquanto a gente está aqui, no corpo físico, porque está na hora de resolver essas coisas de forma inteligente. Isto é, usando dos recursos que a vida material nos oferece para sermos espíritos melhores. Desenvolver a nossa inteligência, tanto quanto os nossos sentimentos, em favor do bem comum, dos valores da alma, da fraternidade universal, do sentimento de atitudes corretas no cotidiano da vida. A Rede Globo está fazendo uma campanha entre os cidadãos do Brasil. Que Brasil a gente deseja? Vocês já ouviram isso? Contem, peguem um lápis e um papel e escrevam. Quantas pessoas dizem, eu quero um Brasil de gente honesta? Não tem, é raro, muito raro alguém falar isso. Eu quero um Brasil onde os políticos fazem isso, e que o governo invista na educação, e que o fulano, ciclano e beltrano que está administrando faça tal, faça qual. Eu posso ser o cidadão vagabundo que eu quiser. Não há responsabilidade, cidadania de compromisso, de respeitar os direitos e deveres de cada um. Porque se eu quero um governo bom, eu preciso fazer um esforço para merecê-lo. E como é que eu posso merecer um governo bom se eu faço negócios para levar vantagem dando isso ao outro? Se eu paro na garagem, na frente da garagem dos outros, se eu desrespeito o lugar do idoso, se eu paro no lugar do descapacitado, é só um pouquinho, é levar vantagem só um minuto. E a gente fica meia hora, uma hora, atrapalhando a vida dos outros, porque a gente acha que a gente é melhor do que os outros. A gente merece mais do que os outros. Então eu quero um Brasil melhor. Mas eu não o construo com as minhas atitudes, não vai ter Brasil melhor. Como é que nós podemos exigir dos políticos que administram o nosso país, do administrador público, se nós não nos comportamos igualmente do jeito que a gente deseja que eles se comportem? E a gente passa para o mundo espiritual e tem que ir para uma cidade espiritual esburacada, cheia de problemas e de angústias, porque é isso que nós estamos construindo para nós. Quantos de nós, aqui dentro, não abrimos a janela do vidro do nosso carro e jogamos alguma coisa para fora na rua? Quer dizer, a nossa janela do carro tem como mundo a nossa lixeira. Não é assim. Nós não queremos que a nossa cidade inunde quando chove, mas nós cimentamos o nosso quintal para não nos dar trabalho. E a água que infiltrava na terra, agora tem que correr por cima e inundar o local baixo. Somos nós os responsáveis. Somos nós que estamos construindo o mundo que estamos vivendo. E é esse tipo de atitude que, se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que deixar de ter.
eu mudei para uma casa, comprei uma casa antiga. Eu morava numa casa grande e mudei para uma casa pequena. E eu comprei a casa porque quando eu entrei no quintal, vi uma jabuticabeira de 70 anos. Enorme, linda. Aí meu vizinho veio de lado e falou assim, eu queria pedir uma coisa para você. Pois não, o que o senhor deseja? Que você corte essa jabuticabeira porque ela suja o meu quintal de folhas. É assim que nós somos. Eu respondi para ele, olha, eu não vou fazer isso porque eu comprei a jabuticabeira, a casa veio junto. E para o senhor não ficar muito triste, todas as vezes que der jabuticaba, eu te levo um pouco. Mas a gente é assim, e em volta tinha várias árvores. Acabaram, minha jabuticabeira, que tinha várias vizinhas, está solitária. Não troca pólen com mais ninguém em volta. Porque nós preferimos a preguiça do que a nossa harmonia com a natureza. E tudo da gente é assim. Por que que nós somos assim? Qual é o nosso propósito? Qual é o grande objetivo da vida? Nós somos transitórios nesse mundo. A gente nasce no corpo e o corpo vai morrer. A gente não sabe que dia, mas vai morrer. E muitas vezes vai morrer inesperadamente. Aliás, as grandes acontecimentos são inesperados, porque nós não nos preparamos para eles. Então, nós não nos aprimoramos interiormente. Porque nós não estamos preocupados com o definitivo. Nós estamos preocupados com o momento imediato. Então a jabuticabeira está soltando folha, entope a minha calha, isso me dá trabalho, todo ano eu tenho que limpar a minha calha e varrer meu chão todo dia um pouco. Então não quero isso. E vai sobrar tempo para quê? Para a gente sentar na frente da televisão e ver porcaria. Ao invés de estar cuidando do jardim. A minha casa, graças à minha querida esposa, é a mais florida da rua. Vocês não precisam acreditar em mim. Tem minha filha ali, vocês perguntem para ela. E filho não engana pai e mãe não. Fala logo na lata. Tá certo? Porque é agradável a gente oferecer com o nosso ambiente um ambiente melhor. Por que que a gente não pode fazer isso? O meu vizinho do outro lado, porque a senhora que morava lá e cultivava umas rosas na frente, a mulher morreu, coitada, ela levou um tombo, foi para a cama, ficou doente, já era idosa, desencarnou. O filho vendeu a casa, o sujeito comprou a casa, a primeira coisa que ele fez foi cimentar o jardim. Arrancou todas as rosas de lá e pôs um cachorro, que ele não cuidava direito, defecando a semana inteira ali. E juntando mosca e vindo para minha casa. Eu fui obrigado a telar as janelas da minha casa todas para as moscas não entrarem na minha casa. É assim que nós somos. Todo dia eu acordo com uma sinfonia de cachorros. E muitos deles sujam a minha calçada com o dono carregando. Vocês acham que quando passar para o mundo espiritual a gente vai fazer o quê? Sujar o ambiente que a gente vive. Então a gente vive num ambiente sujo. Porque é isso psiquicamente que nós estamos construindo. A gente pensa que na lição só os grandes ladrões, os grandes isso, os grandes aquilo. É os grandes e os pequenos, porque ladrão é tudo do mesmo tamanho. É a oportunidade que faz o tamanho do roubo.
Quem rouba rouba 1 milhão. Então é conduta, é atitude, são valores. Então eu quero um Brasil honesto. Porque se a gente tiver um Brasil honesto, todas as coisas vão funcionar. Porque o indivíduo honesto não para na garagem de ninguém. O indivíduo honesto não para na vaga do idoso. O indivíduo honesto paga direitinho os seus impostos, não sonega. O indivíduo honesto devolve o dinheiro a mais que ele recebe. E não reclama do dinheiro a menos que ele não recebeu, porque compreende a dificuldade da pessoa que está trabalhando ali. Olha, porque a gente briga porque faltou R$5, e se voltar 50 a mais para nós, fica caladinho. Então, um indivíduo honesto não suja a rua, não avança sinal, não briga no trânsito, não é? Então é essa palavrinha mágica que sumiu do vocabulário do brasileiro. Sumiu do vocabulário do brasileiro. Eu me lembro no tempo do meu pai falava isso: meu filho, nunca aceite um cobrador na sua porta de casa, porque isso é uma vergonha, pague antes. Eu aprendi isso com meu pai, que era do século passado. Nasceu em 1909, né? Porque esses eram os valores ainda de uma sociedade, claro que tinha um monte de defeitos, mas tinha alguns valores que desapareceram, mas que está incrustado dentro da nossa realidade. Nós temos que nos cuidar. Nós temos que viver a vida por valores definitivos da alma. E ser justo é o mesmo que ser honesto, faz parte da conquista de valores espirituais. Ser respeitoso com o semelhante faz parte dos valores espirituais. Os espíritos bondosos nos ajudam profundamente, mas não nos tiram o direito de escolha. E se você quiser se matar, eles vão tentar te convencer com argumentos espirituais sólidos que não vale a pena fazer isso, mas se você quiser, ninguém vai te impedir de se matar. Porque livre-arbítrio é uma coisa divina. E a gente tem que aprender, usando-o, a usar bem. Porque quando a gente usa mal, as consequências, porque se matar leva a um profundo estado de sofrimento, porque você carrega não só os problemas que te induziu àquilo, mas também as consequências e todas as complexidades do ato de covardia espiritual e de violência sobre um patrimônio, que é o corpo espiritual. A gente já leu sobre ele aqui, nesse mesmo livro, no corpo carnal, lembram? Criando, portanto, mais sofrimentos e consequências graves, porque vai nascer depois, reencarnar num corpo deformado pela violência anterior que fez em si próprio, que fica gravado na estrutura perispiritual e transporta-se para o novo corpo no processo de formação, teclando todos os recursos da genética do novo corpo para impingir ali aquela deformação construída psiquicamente pelo nosso ato impensado, nosso ato equivocado. Então a gente cria sofrimento futuros para nós mesmos. Porque isso não é punição divina, Deus não nos castiga.
Deus é Deus de amor. Quando vocês veem uma pessoa com problemas, não é porque Deus castigou ela, porque Deus não castiga ninguém. É porque ela se auto-infligiu aquilo. Se tua mão ou teu olho é motivo de escândalo, é preferível, Jesus não diz, vai acontecer, ele diz, é preferível você nascer sem, do que nascer com e repetir o erro. Agora, é corajoso, é digno, é valoroso, se você preferir nascer de novo perfeito e agora utilizar todos os recursos para o bem. Aí vale a pena. Mas como a gente não tem essa coragem, é preferível não errar de novo. Deus sabe das nossas fragilidades, Jesus conhece os nossos recursos e por isso nos aconselha a não complicar nossa vida. Porque fica registrado na estrutura do corpo espiritual. E se está registrado, foi registrado por nós é que escrevemos no livro da nossa alma. E aí tem que fazer a releitura dela na nova vida. É uma simples releitura de nós mesmos, numa nova situação. Por isso não há nada na criação divina que está errado. Tudo tem uma razão de ser. E se nós queremos um futuro melhor, se nós queremos voltar para o mundo espiritual em condições razoáveis, temos que ser bastante razoáveis na vida terrena. Nós não podemos usar desse argumento mais, depois eu faço, tenho tempo. A gente não sabe se tem tempo. Quem aqui pode garantir que vai sair daqui vivo? Ninguém. Pode cair um avião aqui e matar nós todos de uma vez. Isso não é impossível. Outro dia passou um asteroide entre a Lua e a Terra, pertinho de nós. Sabe que tamanho tinha? Tamanho de um estádio de futebol. Passou entre a Lua e a Terra. Deu a volta no Sol e voltou para da onde ele veio. Está sujeito a um vir cair aqui entre nós. Um meteorito razoável caindo aqui, leva nós todos de fumacinha. A gente não garante. Então, para que deixar para depois? Não é? A gente está aqui junto, não é por acidente nem por acaso, é porque todos nós já temos o interesse da vida espiritual. Nós já estamos interessados em conhecer melhor a nossa própria realidade espiritual. E a doutrina espírita nos abre os olhos para isso. Mas abre os nossos olhos não para a gente admirar, e sim para a gente usar em benefício próprio. Porque a gente é assim. Eu tenho um amigo que é espírita de berço. Entrou ladrão na casa dele, casa bonita, toda arrumadinha, fechadinha, bem construída e tal, entrou ladrão. Ele ficou danado da vida, chamou a polícia, deu parte e tal, fez boletim de ocorrência, aí chamou alguém, pôs sensores, né, de alarme em todas as portas e janelas. Como a gente está vivendo uma época que a inteligência é a atividade do momento, porque nós já desenvolvemos intelectual bastante, desde o homem das cavernas até hoje, os ladrões espertamente descobriram um lugar de entrar e entrar de novo na casa dele. Porque tem inteligência para isso, usa mal, mas tem inteligência. Vocês acham que o Fernandinho Beiramar é burro? É nada, muito inteligente.
Ele é capaz de controlar uma quadrilha de gente espertas, controlando a vontade deles para fazer o que ele quer de dentro da prisão com o celular. Imagina esse homem dirigindo um país. E pode? A gente tem? Olha o que está acontecendo com a Síria. Quanta gente já morreu por causa disso? Não é? Aí ele ficou indignado, chamou a polícia de novo, quis brigar com os policiais. Vocês parecem que não faz nada, que não sei o que. O senhor fica calado, senão a gente prende o senhor por desacato à autoridade. Foi o que o policial falou para ele, espírita, faz palestra espírita. Aí ele teve que murchar o orgulho um pouquinho e tal, e se cuidou lá de melhorar e tal. Entrar na casa dele 3 vezes, porque entraram uma 3ª vez. E em nenhum momento ele fez a pergunta fundamental: por que isso está acontecendo comigo? O que foi que eu fiz para ficar vulnerável à ação de criaturas que visam a minha vida? Porque essa é a pergunta importante. Vocês acham que ele estava sendo roubado injustamente? Com certeza não. O ladrão estava se comprometendo, mas ele estava pagando conta. Porque quantas vezes nós já fomos ladrões em vidas anteriores se a gente não é nessa? Não é? Então, quando alguém rouba a gente deve fazer uma prece agradecendo a Deus por ter se livrado daquele compromisso do passado e por favor, meu Deus, tenha piedade do ladrão que foi instrumento da minha liberdade. Não é? E sabe o que é que nós estamos fazendo? Em vez de nos protegermos espiritualmente contra as coisas, a gente está criando condomínio fechado, que é uma verdadeira prisão. Um estrangeiro, uma pessoa qualquer para entrar lá, tem que quase ficar desnudado. Não é? Como se isso fosse suficiente, porque não é. A gente sabe que isso é artifício. A gente vai ter o que a gente constrói para a gente mesmo em qualquer circunstância. Porque cada vez mais o mundo fica mais sofisticado, não é, Leia? As quadrilhas se organizam agora, não é? Se estruturam com toda a tecnologia e assaltam um condomínio inteiro de uma vez. Não tem feito isso com edifícios, com lugares assim, cidades grandes? Tem. Então não é por aí. A proteção nossa é o não merecimento. Se a gente não merece ser roubado, se a gente não merece passar por situações vexatórias, não vai passar, porque a justiça divina não comete erros. Então, tudo que acontece conosco, ou tem origem nessa vida, ou em vidas anteriores. Se a gente fizer o esforço de, nessa vida, não ter mais nada originando sofrimentos para nós, a gente está se libertando do passado e purificando a nossa alma. Que é isso que a lição está dizendo para nós. Que a gente deve buscar os valores do Espírito quanto antes, para que a gente possa ter a veste nupcial de poder conviver num mundo melhor com espíritos felizes. Mas isso é construção individual. Eu posso amar profundamente a minha esposa. Se ela fizer isso e eu não, nós vamos ficar separados. Porque eu não vou merecer estar junto com ela. E não estarei. Não é essa a situação do Emmanuel? Quem leu há 2000 anos?
Até hoje ele ainda sofre a ausência da Lívia, 2000 anos depois, porque ela subiu feito um foguete para o mundo espiritual. E ele ficou marcando passo por causa do orgulho. Eu às vezes brinco e falo isso, mas é verdade. Se a história dele, contada lá 2000 anos atrás, fosse hoje, a Lei Maria da Penha tinha posto ele na cadeia. Não é? Porque ele arrasou com a mulher dele. Tem muitos de nós que a gente faz isso, hein? Acha que a mulher é escrava do lar. Não ajuda em nada, né? Como se a gente fosse o patrão e a mulher empregado. E tem o vice-versa também sempre, né? Hoje o vice-versa está cada vez mais válido. Isso também. Mas isso hoje é constante, Leia, porque nós amadurecemos na história da nossa civilização, com as milhares de encarnações que a gente já teve, como a gente tem que aprender todas as coisas, o espírito para ser cada vez melhor, tem que aprender tudo. Então tem muita coisa que você só aprende como mulher, e tem muita coisa que você só aprende como homem. Então precisa de ter as duas encarnações. E quanto mais a gente se distancia das origens, mais a gente precisa aprender de tudo. Portanto, hoje, entre nós, tem muitas mulheres, homens encarnados, e tem muitos homens, mulheres encarnadas. É muito comum. Mulher que só tem habilidade masculina, e homem que só tem habilidade feminina. Porque viveram e construíram esses valores, agora estão aprendendo as outras coisas. Porque o corpo físico é instrumento de evolução. Como o automóvel é instrumento de locomoção. Quando ele fica velho, vai embora para o ferro velho. Quando o corpo não serve mais, morre. E a gente tem que sair dele como motorista enriquecido de experiências positivas. Com o corpo espiritual alindado. Não é? Leia um livro chamado Voltei. E vocês vão ver isso, né? De um espírito que foi espírita e que volta para o mundo espiritual e não tem o seu corpo espiritual bonito, porque ele sabia, mas fazia pouco. Sabia, mas fazia pouco. Então ele fica assim meio despeitado, quando ele encontra os amigos espirituais dele, que foram colegas do mundo físico, com luz espiritual, porque já criou luz pelo fato de estar, né, nos valores positivos do espírito, e ele não. Então ele se sentia humilhado, né, no meio dos amigos que tinham luz e ele estava obscuro. É como se a gente tivesse num lugar onde está todo mundo bem vestido, a gente maltrapilho. A gente sente mal. Aí a gente procura a nossa turma. Porque a gente é orgulhoso, não quer ser humilhado, então a gente procura os maltrapilhos. Também faz a sua turma. É assim que a gente seleciona para onde a gente vai no mundo espiritual. Porque os espíritos bondosos vêm ajudar a gente, fica envergonhado deles, procura a turma do outro lado. Então, a gente tem que entender que a doutrina espírita tem um papel fundamental na nossa vida. Esses livros que estão escritos têm um papel importante, que é de nos esclarecer, de abrir os nossos olhos, nosso entendimento, para que nós, em tempo, aproveitemos a encarnação que estamos tendo. Façamos isto e sejamos felizes. Muito obrigado pela paciência de vocês.